Olá, queridos. Aqui é o pastor Juliano e eu quero pensar com você nesse vídeo a respeito de uma palavra muito interessante que Jesus Cristo disse em determinado momento do seu ministério. E essa palavra de Jesus está registrada no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde Cristo diz: "No mundo passais por aflições." Veja o que Cristo diz: "No mundo passais por aflições." E essa palavra de Jesus, ela é bastante interessante porque ela contraria muitos falsos mestres do nosso tempo. Esses falsos mestres dizem que nós, que somos cristãos, nós não podemos passar por lutas, por aflições, por dificuldades. Eles dizem que nós necessariamente precisamos ser prósperos financeiramente, que nós não podemos ter nenhum tipo de doença, nenhuma dificuldade, e isso não é uma verdade. É o próprio Jesus quem diz: "No mundo passais por aflições." E Cristo não mente. Cristo é verdadeiro, ele é a verdade. E se você é um verdadeiro cristão, provavelmente você já passou por momentos de aflição na sua vida. Aliás, quantas lutas você já enfrentou? Quantas tempestades, quantos temporais você já enfrentou? Infelizmente, irmãos, a aflição faz parte desta vida. Nós vamos enfrentar aflições a vida toda. Aliás, um detalhe interessante dessa frase de Jesus: "No mundo passais por aflições", é justamente que o verbo está no presente. E o que isso significa? O presente, o tempo presente no original grego, ele dá a ideia de continuidade. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que eu e você, enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos enfrentar batalhas constantemente, vamos enfrentar lutas constantemente. Isso é um fato, isso é uma verdade. E com relação a essa verdade, Jesus dá uma ordem. O versículo de João 16:33 diz: "No mundo passais por aflições", mas veja o que ele diz: "mas tende bom ânimo." Aqui Jesus está dizendo para mim e para você que apesar das aflições que vamos constantemente enfrentar enquanto estamos nessa vida, nós não podemos desanimar. Nós temos que ter bom ânimo, temos que estar animados sempre. E é importante destacar que Jesus não está pedindo para você e para mim, que somos seus discípulos, que nós continuemos animados. Não é isso que Jesus está fazendo, ele não está pedindo. Aqui Jesus está dando uma ordem. O verbo aqui está no imperativo. Ele manda que eu e você continuemos animados, que a gente não desanime. E sempre. O verbo também está no presente aqui. Ele também dá essa ideia de continuidade. Apesar das aflições que continuamente enfrentamos, nós devemos permanecer sempre animados. Essa é a ordem de Jesus. É isso que Jesus está dizendo aqui. Mas qual é a base para que nós não desanimemos frente à aflição? Qual é o fundamento para continuarmos animados mesmo enfrentando momentos de adversidade? O próprio versículo 33 nos fala. O versículo diz: "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." A base para obedecermos a Jesus e continuarmos sempre animados, para que nós não desanimemos nos momentos de aflição, é a vitória de Jesus sobre o mundo. Ele diz: "Eu venci
o mundo. E é interessante notar que o verbo não está no presente, como nas outras frases. Não. Aqui o verbo está no tempo perfeito. E o que significa isso? O tempo perfeito no original grego expressa uma ação completa no passado que gera resultados presentes, ou seja, uma ação totalmente completa no passado, mas que gera consequências no presente. Então a vitória de Jesus sobre o mundo lá no passado e o resultado que isso gera hoje são a base, então, para que eu permaneça animado mesmo passando por momentos de aflição. A vitória de Jesus Cristo sobre o mundo, que aconteceu com a sua morte e com a sua ressurreição no passado, gerou resultados para a vida de nós cristãos hoje. A morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo gerou resultados na nossa vida presente, queridos. A vitória de Cristo mudou a nossa identidade e mudou o nosso destino. Tanto é que a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nós temos a nossa identidade. O texto diz: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. E essa nossa identidade, essa nossa nova identidade foi conseguida por meio da vitória de Cristo Jesus. Tanto é que ele diz no versículo 10, ainda na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10 agora, ele diz: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então a vitória de Cristo que aconteceu com a sua morte, com a sua ressurreição, mudou a nossa identidade. Agora nós somos filhos de Deus, agora nós somos povo de Deus, nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E tudo isso porque Cristo venceu o mundo. E o resultado dessa vitória de Cristo, né, hoje é que nós somos povo de Deus. E no futuro será a completa vitória sobre a aflição. O resultado da vitória de Cristo é que não haverá mais aflição no futuro. Tanto é que o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4, diz o seguinte, preste atenção. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Preste atenção. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. No futuro, para nós que somos cristãos, não haverá luto, nem pranto, nem dor, diz o texto. Para nós que somos cristãos, Ele, o próprio Deus, enxugará cada lágrima do nosso rosto, porque as primeiras coisas passaram. Por isso tenha bom ânimo. Mesmo eu sei que as tribulações aqui são difíceis, mas elas não são comparadas com a glória a ser revelada em nós. Por isso, continue animado, continue firme, mesmo em meio às aflições. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Um grande abraço, até a próxima.